Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Gente da Gente e eu sempre faço questão de frisar que no novo linguajar da tecnologia o programa chama-se um podcast, quer dizer, um programa de entrevistas que tem a direção de estúdio e imagens também de Lincoln Clovis, tem a edição de Lorena Faria, a direção de jornalismo de Flaviano Cunha, nas imagens também colaborando com este programa o Diogo Silva e a direção de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. Nós lembramos a você que nos acesse no YouTube Garcia Júnior, Gente da Gente, dê o seu like, assine, aliás, acione o sininho, né, para dar um pontinho para a gente no Ibope. O prestígio cultural é da Unimed Divinópolis. E hoje nós vamos trazer uma convidada muito especial, Eliana Piola. Eliana Piola tem um vasto currículo dentro da política, uma mulher das mais atuantes aqui em Divinópolis e também no estado inteiro. Ela cortou chão nessas Minas Gerais e tem um vasto currículo. Ô, Eliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Garcia, é um prazer enorme falar aos telespectadores desse programa com tanta audiência, né? Está revendo aqui um grande amigo de caminhadas outras, né? É um prazer enorme estar aqui. Eu deixo por sua conta o currículo, porque eu não dou conta, assim, de improviso, né? De falar tudo que você já fez nessa vida. Nossa, aí é um perigo. Não tudo. Bom, assim, então eu tenho que dizer que essa caminhada é uma caminhada de trabalho, né? Eu sempre trabalhei, não só na política. Eu comecei a trabalhar muito cedo com meus pais, né? Muito cedo que eu digo, porque aos 16 anos eu era balconista numa loja dos meus pais. Minha mãe tinha uma loja. E meu pai era um eletricista famoso aqui nesse Divinópolis, empregado do Sinico Notini. Depois ele foi montando, né, suas empresas. Enfim, eu comecei a trabalhar, foi ali. Estudei, sou formada em administração de empresas, formada em direito, 2 filhos maravilhosos, né, 2 filhos, a Lorena, Ronaro. Casei, me separei, mas sou grande amiga do meu ex-marido, que isso é muito importante, um homem extraordinário. E nós fizemos uma caminhada para além da iniciativa privada, onde eu sempre atuei. Trabalhei não só no comércio, mas depois montei meu próprio comércio, né? Eu tive lojas aqui de adornos, loja de cristal, pratarias. Cheguei a ter 3 lojas em Divinópolis. E eu concorri até comigo mesmo, para te falar a verdade. Foi um momento muito bom. E não, do ponto de vista profissional foi isso. Mas o que me levou, né? Eu tive uma infância de convivência muito próxima com os filhos do Fábio Notini. Certo? O Fábio foi, né, vereador, ex-prefeito, ex-deputado por Divinópolis, e eu fui criada nesse ambiente de convivência com os filhos, a Miriam e o Marco Aurélio principalmente, o Fábio Lúcio já mais jovem. E eu aprendi, eu acho que gostar de política foi ali, porque na minha família nunca teve política, né? Meu pai nunca atuou na política, embora ele sempre tivesse uma caminhada, sempre teve uma caminhada junto ao Fábio Notini, mas ele nunca disputou uma eleição. E não tem parentesco, assim, nem de um lado, do lado da minha mãe, nem dele, ninguém que tenha disputado. Mas, enfim, eu comecei a gostar. E ali eu convivi com muitos políticos. A Miriam Notini, se nos assiste, ela sabe, a Miriam era mais tímida, vamos dizer assim. Então eu tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com o Itamar Franco, de sentar com o Itamar Franco ainda adolescente, de servir um cafezinho para Juscelino Kubitschek na casa do Fábio Notini, porque a história é essa, eu sou uma mulher com 67 anos. Já? Aí o tempo passa, né? Massagear o seu ego, não parece. Mas está lá registrado, então eu agradeço. Então ali, Renato Azeredo, Eduardo Azeredo, né? Eduardo Azeredo, que frequentava muito, sempre estava com o pai dele, Renato Azeredo, ali na casa. Então esse ambiente político
eu acho que eu levei mais que os próprios filhos do Fábio. Eu aprendi a gostar. E num determinado momento da minha vida, já casada, o meu filho caçula já estava com quase 3 anos, eu resolvi disputar a minha primeira eleição para vereadora. Isso em 1988. Olha para você ver como o tempo passa. Eu já estava aqui. Estava eu aí. cheguei em 86. Olha, não, você é testemunho dessas histórias aí, né? Eu resolvi, foi a primeira disputa e fui eleita, fui a 5ª vereadora mais bem votada, votação expressiva. Né? Foi uma surpresa. Uma competição com os homens, né? Porque a mulher naquela época... E fui eu e outra mulher, que foi a Dozinha, né? A Maria das Dozinha. Dores, Manuel. Nós duas nos elegemos e foi um mandato extraordinário também. Por quê? Nós estávamos saindo ali da Constituição, a nova Constituição estava entrando em vigor. Né? E as novas câmaras municipais tinham a obrigação de elaborar uma lei orgânica, que nada mais, nada menos, é a Constituição Municipal. E eu estava junto com vereadores muito experientes na época. Tilinho, Chico Lima, né? Geraldo Magela, Maia do Amaral, né? Adilson Quadros, que também estava chegando, Luzinha, Firmino, Firmino Cardoso. E esse grupo tinha, então, por missão elaborar a lei orgânica. Celso Aquino, Ribeiro, né, Justino, e, enfim, o irmão do Zé Quintino, Antônio Quintino, não sei se você lembra dele, também fazia parte desse grupo de vereadores. E, para minha surpresa, a relatora da lei orgânica fui eu. E foi muito estranho, porque eu ainda não tinha formação em direito. Eu era formado em administração, mas não em direito. Mas entre os vereadores, isso foi uma escolha dos vereadores. Isso me pegou muito de surpresa. Eles viram em mim uma possibilidade de ter alguém comprometida com aquelas condições extremamente precárias da Câmara daquela época, né? E que faria um trabalho com muita neutralidade. Foi o diferencial, porque o relator de uma lei orgânica ele não pode ser tendencioso nem para um lado nem para o outro, né? Ele tem que olhar sempre aquilo que é melhor para a cidade. Era um fato novo, houve muita pressão na época, então eu fui ali a primeira relatora, fui a relatora da primeira lei orgânica do município de Divinópolis. Ari Soares era o presidente da Câmara na época. E fui eleita pelos meus companheiros, sem o curso de Direito. E isso me motivou a fazer o curso de Direito. Olha que engraçado. Eu acabei um dia, tanto eu quanto a Marli Carvalho, que trabalhava na Câmara, um corpo de funcionários espetacular, excelentes, nós resolvemos nos matricular e fazer um vestibular, tanto ela quanto eu, e fizemos, né? Fiz o Direito porque eu falava, olha, quem está na casa das leis, né, para elaborar leis, se tiver um conhecimento, não que seja um pré-requisito, mas se você tem conhecimento, é mais fácil você exercitar aquilo que você tem que fazer, que é fiscalizar, entender de leis, fazer uma emenda, fazer um projeto substitutivo, enfim. E o curso de Direito me possibilitou, né, isso. E foi tudo simultâneo, fazendo uma coisa e outra. E passou. Então, fui candidata, terminando meu mandato. Foi um mandato que teve, sobressai muito, foi uma dedicação muito grande, muita atuação. O prefeito à época era o Galileu Machado, né, o doutor Galileu. E ali exercemos com muita autonomia. Eu sempre digo e dizia, né, à época, mas se tiver de dizer, eu repito, contem comigo para tudo que for certo. Mas aquilo que foi errado, me deixa fora, porque para mim não importa quem pratique. Né? Então eu fui muito austera em fiscalizar. E quem tem essa coragem de fiscalizar, denunciar, tem que ter muito conhecimento e não pode ter nada que desabone. Né? Se você se propõe a fiscalizar, você não pode praticar, nem pensar, sonhar, praticar algo que seja incorreto.
porque vão revirar a sua vida e você vai virar o alvo, né? Então, eu tive essa coragem de exercer um mandato com muita austeridade no que diz respeito a fiscalizar, mas nunca fui entrave para aquilo que era bom. Sempre que o prefeito, a administração precisava, eu estava presente para colaborar naquilo que foi bom para o município, né? E, então, sobressaí e eu acabei vindo para ser convidada para sair como vice-prefeita, né? Na eleição, estava terminando o mandato do prefeito Galileu e ele não poderia ir para a reeleição, que ainda não havia o Instituto da Reeleição. Ah, sim, ótimo. Certo? Então ficou assim, quem virá, quem será o candidato do Galileu? Então nessa ocasião nós tivemos, quando terminava o meu primeiro mandato, o São Antônio Martins Guimarães saiu o candidato a prefeito, o Dinho Mourão. Ah, sim. Certo? E o Jaiminho Martins, foi a primeira disputa do Jaiminho Martins. Oh, né? Histórico, hein? Não me recordo os demais candidatos, mas assim, por que esses três eu me recordo? Porque eu fui convidada pelos três a estar com eles de vice-prefeito. E a escolha era difícil. O próprio São Antônio chegou a convidar, depois ele me procurou, falou, olha, Helena, o Galileu está tendo resistência ao seu nome. A história é isso, gente, né? Então não tem certo, mas a gente quer seu apoio, quer você depois, se a gente vencer, você vai estar junto conosco, isso, pá. Eu falei, não, eu acho que eu vou usar, né? O Dinho Mourão me convidou também, esteve na minha casa, e o Jaiminho, né, que foi a primeira vez que ele disputou uma eleição, e eu vim sair de vice dele, né? Nós estamos falando de uma eleição de 1992. Ave Maria. O final século passado. O final do mandato, né? Eu entrei em 88, enfim. Foi isso que aconteceu. Eu e o Jaiminho não saímos vencedores, né? Nós conseguimos até desestabilizar, vamos dizer, certo assim, aquele momento de eleição, né? A Aristides Salgado também saiu candidato, agora que eu me recordo, que foi eleito. Nós estabilizamos, né? Os indecisos aumentaram, mas nós não conseguimos conquistar e acabaram, eles migraram mais por Aristides Salgado e o Aristides foi eleito. E eu e o Jaiminho não, mas pelo menos foi muito positivo. A experiência de disputar uma eleição majoritária e ao Jaiminho também de ter a experiência e já nos 2 anos após sair candidato a deputado federal e se eleger representando Divinópolis. Então, política é isso mesmo, né? Quando você fala assim, perdeu perdendo, como dizia Tranquedo. Não, naquele momento nós perdemos ganhando. Eu não votei, né? Mas eu vi outras histórias, eu disputei outras eleições e só retornei à Câmara Municipal. Eu voltei a disputar em 2000 e fui eleita e tomei posse em 2001. Encerrei meu segundo mandato em 2004. Olha, Juraci, tem 20 anos que eu encerrei meu segundo mandato. Exatamente. Então eu estou com uma sobrevida na política muito estranha, porque normalmente essa sobrevida é de político, que você tem mandatos. Mas eu permaneço na política mesmo sem mandato. E não tem intenção de retornar à disputa? Não, eu sou mais bastidores. Eu acho que a alternância de poder ela é fundamental. Se dependesse de mim, não existiria nem vereador, nem deputados, nem senador. Olha, 3 mandatos no máximo, estaria de bom tamanho. A gente tem que dar oportunidades a outros, certo? Então, se sempre já me procuraram, olha, vamos disputar a eleição, não. Mas eu saí da Câmara Municipal em 2004 e eu digo sempre, e repito muito isso, para quem está na Câmara. A Câmara Municipal de Divinópolis não é uma cidade qualquer. Divinópolis é uma metrópole, gente. É uma cidade espetacular, é uma cidade de todos os aspectos que a gente imagina. E a Câmara é uma oportunidade, não é só de você fazer aquilo que o cidadão precisa, é de aprendizado. Foi a melhor escola que eu tive, é melhor que meus 2 cursos superiores, certo? Quem sabe aproveitar. E eu soube aproveitar meus 2 mandatos. Eu estudei muito, eu li muito,
certo? Eu aproveitei aquele momento, eu tive a Câmara com esse corpo, né, de trabalhadores, de servidores, eu aprendi com todos eles, né? Então eu procurei aquele espaço para mim, eu não fiquei só aqui dentro da Câmara, na Rua São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de estar em outras cidades de Minas Gerais, levando o conhecimento meu aqui da Câmara. Às vezes era convidado, iniciativas que eu tive de projetos, até de fiscalização. Saber como que eu conduzi CPI, como é que eu fiz isso ou aquilo. Sempre vereadores de outros municípios me procuraram. Então essa interlocução é isso que faz a gente crescer politicamente. Certo? E você transitava muito bem, né? Terminou meu mandato em 2004, encerrou. Eu considero que eu fui deseleita, porque no mandato seguinte, talvez as pessoas não saibam, mas em 2004 nós tivemos aqui uma redução de cadeiras da Câmara Municipal. Foi uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal. No Brasil inteiro, ela tinha começado, alguém questionou a proporcionalidade de uma cidade pequena de quantos vereadores deveriam ter aquela cidade. E o Supremo Tribunal Federal fez um cálculo e compreendeu que tinha que ter uma outra lógica, embora a Constituição falasse que municípios que tivessem de X a Y habitantes poderia ter um número maior de vereadores. Era uma escala, não, continua sendo. Diminuíram quantos? Duas vagas. Então eu saí na eleição de 2004 e meus votos eram suficientes para me ser eleita. Mas com a redução das 2 cadeiras, eu fui deseleita, né? Eu não assumi a cadeira. Depois, mais adiante, retornou aquilo que já era. Olha para você ver, essas coisas, né? Acho que é coisa do Supremo lá, enfim. Então eu fiquei aqui em 2005, em 2006 eu já fui convidada para assumir, se você me permite falar, presidência do PSDB Mulher em Minas Gerais. Eu lembro disso. Eu assumi a presidência, e aliás assumi como vice, porque me convidaram, nós fizemos uma reunião, tinha lideranças, eu fui para Belo Horizonte, e queriam que eu já assumisse a presidência. Eu recomendei que fosse uma pessoa de Belo Horizonte. Falei, não, eu acho que eu não devo ser presidente, eu estou em Divinópolis, eu moro lá, quem é presidente tem que estar mais próximo aqui, né, em Belo Horizonte, e não convém que eu seja. Aí eu fiquei de vice, só que a presidente renunciou. Quando ela viu aqui o tumulto que era, e você já tinha uma experiência. E eu já tinha uma visão de trabalho, e eu acabei assumindo a presidência do PSDB Mulher em Minas Gerais, fazendo um trabalho, então... Porque eu já tinha um mandato também, no meu último mandato, muito dedicado à questão da mulher. Sempre dediquei, você sabe, fizemos eventos aqui, a Semana da Mulher, uma parceria que eu estabeleci com o Sindicato das Costureiras, o SOAC, né? E é um evento assim que mobilizou. Nós chegamos aqui, até inacreditável, a mobilizar de pessoas, de ter lista de presença, mais de 10 mil pessoas num dia. Isso parece surreal. Parece que eu estou blefando. Mas porque a gente tinha atividade dentro da Câmara, a gente tinha atividade dentro do Presídio Floramar, em hospitais, a gente tinha caminhão do SESC fazendo atendimento para não sei quantas pessoas, emissão de carteira de identidade. Então eram várias ações, aí de vez em quando você pegava, e tal, todo mundo. Quando você puxava, puxa vida, isso aqui. Então eu tenho muita coisa documentada nesse sentido, né? É um evento que o comércio de Divinópolis abraçou. A gente, durante a Semana da Mulher, nas palestras, quer dizer, a Câmara ficava ali, tinha mais ou menos quase 300 lugares, poltronas, ficava lotado. E brindes, o comércio abraçou mesmo. E começou todo mundo, Semana da Mulher, e hoje é comum, todo mês de março, começa na Semana da Mulher, que agora fala até o mês de março, é o mês da mulher, né? Mas então eu fui, né, de Belo Horizonte, acabei ficando mais ligada a uma questão partidária de movimento de mulheres,
Mas logo em 2007 eu já fui convidada a participar do governo. Eu já fui para Belo Horizonte para assumir o cargo de superintendência em um órgão específico de política de mulheres que foi criado no segundo mandato do governador Aécio Neves. Eu participei dessa campanha dele de reeleição e essa coordenadoria de política de mulheres era uma reivindicação dos movimentos de mulheres em Minas Gerais. Eu tive uma participação, sempre participei muito dos movimentos de mulheres aqui em Minas e participei também de conferência nacional fora de Minas Gerais. Isso estava assim, o governo federal criou já em 2002 uma secretaria específica de política de mulheres na estrutura de governo, né? Então os estados começaram a criar também. Certo? E isso foi desencadeando e esse órgão, em 2007, foi criada essa coordenadoria, eu fui ser superintendente, depois já assumi mesmo como coordenadora e por lá eu permaneci. Tanto encerrou o mandato do governador Aécio Neves, depois veio o governador Anastasia, me convidou novamente para assumir, certo? E eu conciliei esse trabalho dentro do Estado, dentro da estrutura de governo, né, com minha ação também partidária no movimento de mulheres do próprio partido, entendeu? Isso me possibilitou ter um grande conhecimento, porque eu corri não foi em Minas Gerais, eu conheço mais de 300 cidades em Minas Gerais, Garcia, entre meu trabalho político, ninguém acredita isso, né? Eu tenho anotado as cidades que eu fui, parece, seja como vereadora, seja como movimento do partido, ou como coordenadora de política de mulheres, certo? Eu corri muito o Estado e corri o país. Estamos conversando aqui com a Eliana Piola, que tem esse vasto currículo de participação na política. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você acha que a sua batalha, a sua presença nesse movimento de mulheres é muito diferente de hoje, que temos ministérios, temos um monte de leis que protegem a mulher, e naquela época isso era muito incipiente, né? Isso é conquista. Quem acompanha a história sabe. Primeiro, se você pegar em 1995, a Conferência de Beijing, na China, né, aquele movimento de mulheres, o que se reivindicou lá em Beijing? Ainda estou falando de 1995. Aqui do Brasil, nós tivemos uma representatividade naquele movimento. Na ocasião, Dona Ruth Cardoso participou junto com Solange Bentes Jurema, que é uma alagoana. Ela ocupava um cargo no governo e foi, de fato, a primeira secretária de Política de Mulheres do Brasil. Já no final do governo Fernando Henrique, criou essa estrutura chamada SEDIM, Secretaria Especial de Direitos da Mulher. E o presidente Lula, quando foi eleito pela primeira vez, foi no primeiro ato dele, no dia que ele tomou posse, ele transformou a SEDIM em SPM, Secretaria de Política para as Mulheres, que permanece até hoje. Né? Isso, ele vinculou essa secretaria ao gabinete dele. Isso fortaleceu muito a política de mulheres, certo? Isso deu continuidade, tanto nos governos dele, depois no governo da Dilma, permaneceu com Temer, né? Enfraqueceu, mas de certa forma ela foi acoplada a direitos humanos no último governo, e hoje ela está dentro novamente nas mãos da Cida Gonçalves, que participou lá da criação. Então, o movimento de mulheres, ele vem, um passo a cada dia. Quando eu vejo mulheres participando, disputando, nós temos ainda poucas mulheres eleitas, mas a cada eleição mais mulheres estão participando do pleito. Isso é uma conquista. É uma conquista do movimento de mulheres lá de trás. Leva tempo. Então, eu faço parte dessa história e tem outros que me antecederam. Né? Tem outros que me antecederam. É preciso conhecer a história e valorizar essa história.
qual que era a dificuldade que nós sempre tivemos? Mulher sempre tem mais dificuldade de participar dos espaços de poder, né? Acham que mulher tem que ficar de frente para o fogão e de costa para o mundo. Isso. Esse pensamento sempre. Então, nós trabalhar e mostrar a nossa capacidade, aos poucos nós fomos sendo inseridos no mercado de trabalho, em áreas que até então eram áreas restritas aos homens, hoje não tem mais isso. Né? Então, eu acho só que o movimento feminista de hoje, ele precisa ser mais atualizado. Eu faço uma crítica ao movimento. Eu participo ainda de 2 movimentos de mulheres, né? Certo? Eu não trabalho mais, não tenho cargo, e nem quero, mas eu trabalho como voluntário em 2 movimentos muito expressivos, certo? Depois eu falo deles. Mas então, Garcia, essa participação das mulheres, ela vem gradualmente, depois Plano Nacional de Política de Mulheres, né? Tivemos alguns sucessos, mas está aí, leis que garantiram, primeiro a cota, fala, mas só 30%, aí não acha mulher. Não acha por quê? É porque só lembra que tem que ter mulher, a véspera de eleição bate na porta, aí mulher, filia aqui comigo, você sair candidata na cota. Pô, aí não dá. Ou você prestigia e dá a essa mulher condições para uma disputa. E como se faz isso? Prestigie mulher na hora de ter o cargo dentro do executivo. Quantos secretários, quantos diretores, quantos superintendentes, né, do sexo feminino e do masculino? Porque isso acaba criando uma densidade eleitoral para as mulheres ganharem visibilidade e poder ter uma ascensão depois na disputa de um voto. Né? Então, essas dificuldades ainda existem muito. O que é a dificuldade? O espaço. Então, vamos conquistar espaço. A lei foi modificada, pelo menos 30, a gente briga por 50. Né? E a nossa luta maior é algo que nós estamos tramitando no Congresso, que a gente briga não é por 30 só, entre a chapa, mas nas cadeiras. E está muito longe? Nas cadeiras. É esse o nosso objetivo. O dia que nós tivermos 30% das cadeiras, aí sim, de 30 nós vamos saltar rapidinho. Nós temos quanto atualmente? Você 30, hoje são vagas. Eu disputar uma eleição com homens nessas condições tão diferenciadas. Se nós tivermos a cota das cadeiras, nós vamos disputar mulher com mulher. É a cota de gênero que a gente chama. E gênero, falar em gênero, quem não entende, até gênero alimentício virou pecado. Quem não estuda é complicado, né? Entender o que é isso. Né? Mas com todo respeito, mas é complicado. Mas essa cota, eu falar, olha, o movimento de mulheres reivindica isso, é que a gente tenha cotas das cadeiras. Então vamos falar, olha, a Assembleia Legislativa tem 71 vagas. Então, 30% é de um gênero e 70% do outro. É descomunal. Né? Normalmente, a minoria fica para as mulheres. Então, o que é? 30%, as mulheres vão disputar com mulher. Dentro de 30%, as mulheres que forem mais bem votadas tomarão a posse. Como é que entra, na sua visão, a mulher divinopolitana nesse contexto e tal, na política? Eu acho que é um momento, olha para você ver, nós já tivemos... Nós tivemos Dona Maria Martins como uma vice-prefeita, né, do Galileu, embora ela tenha entrado na última hora, não na campanha, porque a Dona Maria nunca ficou fora de campanha. Com disputa ou sem disputa. E de uma sabedoria, que era uma pessoa assim, invejável, se você me permite falar aqui, claro, é bom a gente sempre citar quem é bom. Porque a Dona Maria sabia disputar uma eleição e dialogar com o adversário. Quando ela via uma coisa que não estava correta, ela ligava para o adversário e puxava a orelha do adversário, fosse quem fosse. Eu não estou achando bom esse jeito. Era assim, né? Então, a Dona Maria foi uma vice-prefeita e participamos de alguma coisa. E de lá para cá, Maria das Dores Manuel, Dorzinha foi vereadora, vereadora Dorzinha com 3 mandatos, eu com 2. Teve a Ivone, que foi a grande pioneira da história de Ivone Guimarães, né, que foi a primeira vereadora. Mas tivemos ascensão, claro. Como não? Na eleição passada, nós tínhamos quantos candidatos a prefeitos em Divinópolis? Acho que eram 3 ou 4. Eram 3 e também de vice. Nós tivemos mais candidatos. Na eleição de 2024,
nós temos uma candidata a prefeito e uma candidata a vice-prefeita, né? E mais mulheres. Nós elegemos, nas últimas eleições, 2 mulheres. Elegemos, uma delas foi para deputada estadual, né? A Lohana, que deixou o mandato 2 anos e já foi para deputada estadual. Então, e mais todas as chapas aí com mulheres com uma votação sempre mais expressiva, né? Então, acho importante isso, esse movimento continua. Divinópolis tem tido a participação das mulheres, né, com uma forma mais acentuada, e nos espaços de direção, né? E as mulheres de Nova Planta têm sobressaído, não é só nisso, não, em todas as áreas, né? Quando você vê uma Adélia Prado recebendo uma homenagem, figura a internacional, gente emociona. Se me permite aqui, eu vou mandar um grande abraço para um artista plástico, nossa, Eliane Isolani, né? Com a galeria de arte ali em Garatinga, mas ela é daqui, ela convive, nascida, criada e convive muito aqui. Uma das melhores galerias de arte desse país está aqui em Garatinga, a artista de Divinópolis, a Eliane Isolani. Um grande abraço para a Eliane. A Nala Salomé, que é um modelo que está em São Paulo, né? Negra, linda, maravilhosa, ficou muito tempo fora do Brasil, agora ela está em São Paulo. Estou citando algumas, né? Mas no campo da política também sobressaindo, isso que é importante. Nós conversamos aqui com a Eliana Piola. Você não foi candidata a deputada, não, né? Eu fui, eu quase com uma missão, certo? Foi esses arranjos, quem está nos bastidores da política, gente, às vezes a gente cumpre missão. Missão dada tem que ser missão cumprida. Disputei uma eleição, não me elegi, claro, da forma, né, como foi, mas foi uma experiência muito boa, né? Eu não fui pelo PSDB, que é meu partido, mas eu só filiei, disputei no outro partido e, terminada a eleição, eu retornei imediatamente para o PSDB. Certo? Os bastidores, é isso que eu te falo, a gente às vezes cumpre missão. Nós conversamos então com a Eliana Piola, temos que fazer uma segunda edição desse programa, oportunamente vou entrar em contato com ela, porque tem muita estrada para percorrer ainda, né, Eliana? Dentro dessa entrevista. Assim, eu espero ter a oportunidade de falar aí para vocês, mas eu não tenho tanta estrada para percorrer mais, né, Garcia? Só de você contar os caminhos que você já mas eu acho que eu já percorreu. Eu acho, né? Só de estar, para você ver, eu acompanhei Mônica Serra, ex-mulher do Sr. José Serra, que foi candidata à presidência da República. Eu tinha uma agenda com ela, eu viajei o Brasil, algumas viagens, com ela. Então, quem que vai? Eliana Piola. Quer dizer, eu conheci Dona Mônica Serra, Allende, né? Aquela chilena, e ter a oportunidade de acompanhar, e outros, né? Quantos? Sabe qual foi minha escola? Vou repetir, a Câmara Municipal de Divinópolis. Então, se eu tivesse de deixar um recado para os vereadores, todos eles, aproveitem. Né? Aproveita o que é bom e aproveita o máximo que puder dessa diversidade de pensamentos que existe uma Câmara. Sejam amigos, porque o mandato termina. Não existe mandato eterno, não existe. O mandato termina, agora as amizades sobrevivem. Certo? Eu sou amiga dos meus ex-companheiros de Câmara, da família deles. E eu fui oposição, às vezes, a eles nas ideias, brigamos, debatemos. Mas olha, você vê que coisa confortável. Eu e Heloísa Aquino, por exemplo, que brigou tanto comigo lá no primeiro mandato, a gente ri. É isso, o Garcia está aí, né? Então, nós voltaremos para contar mais bastidores, que tem coisas mais picantes. Testemunha ocular da história. Sim, sim. Que nem o repórter Eliana. Então, oportunamente faremos uma segunda edição, porque Eliana Piola é, acima de tudo, gente da gente. Muito obrigada.